elas foram a primeira bonequinhas a comparecer aqui no canal, né? Porque eu comecei com experimentos, né? Foi onde eu comecei e resolvi variar, mudar um pouquinho. E, enfim, gente, vou contar um pouco sobre elas, tá bom? A história delas um pouquinho aqui, tá bom? Elas ainda não têm nome, né? Eu não batizei elas ainda aqui. A semana passada teve como é que eu vou dizer assim, teve nome, né, eu colocando nas minhas bonecas, né, Bela Miss, que eu não tinha colocado ainda e coloquei aqui, dá uma olhadinha aqui, ó, tá vendo? Foi a semana passada, é um dos primeiros vídeos aí em cima, aí vocês viram, tá bom? E dei de cara com essa daqui, né, olhando as minhas coisas, então elas terminaram, não é ficar esquecida, porque eu sempre ficava olhando elas, porque eu tava vendo as outras bonecas também tá colocando aqui. Então, acho que já tá na hora, né, de falar um pouquinho sobre elas, porque ela foi a primeira bonequinha, gente, a comparecer aqui, né? Essas assim, bem de plásticozinho, bem assim, simplesinha, foram elas, tá bom? Tinha mais, né? Aí eu resolvi ficar só com essas, tá bom? E elas custou apenas R$ 3, né? Tem vídeo dela aqui no canal, né? E, enfim, você dá uma olhada, tá bom? Aqui, ó, o videozinho dela, tá certo? E tá aí com o título, tudo bonitinho. Aí vocês vê, vocês passem lá, tá bom? Tá muito legal, muito bacana. Eu comecei aqui, né, foi com experimentos, né? Aí eu resolvi mudar um pouco, né? E tipo assim, aí eu vou colocar bonecas, né? Aí eu passei nessas casas assim de R$ 1,99, que não é nem tanto, mas R$ 1,99. A gente vê tantas variações de preço, né? Aí eu resolvi, aí eu dei de cara assim com elas, né? Assim, elas até uma boneca assim que dá pra aniversáriozinho, né? Como lembranças, assim, eu penso assim, né? Pra pessoa não sair com a mão vazia. Ó. E tem, aí eu vi essa boneca, né? Eu falei assim, eu vou levar ela. E nisso eu já tinha botado experimentos, né? Colocado aqui, né? Aí eu resolvi mudar um pouquinho e falei assim, não, vou colocar boneca, eu nunca coloquei, vamos ver no que vai dar. E graças a Deus, né, quando eu coloquei a boneca aqui, ó, vocês amaram, né? Subiu assim, né, as visualizações. Então, a partir dela, eu fui percebendo que colocar a boneca foi bom, porque foi subindo a visualização, vocês foram assistindo, e nisso eu comecei a colocar as outras bonecas também. Né? E elas não têm nome, gente, também, né? A Bela Miss, né, que eu tinha colocado, não tinha nome, eu coloquei aqui, entende? Uma hora dessa eu vou estar colocando o nomezinho nelas também, porque aliás, né, vou batizar elas aqui também, né? Elas foram a primeira bonecas a participar do meu canal, né? As simplesinhas, né? Elas, tá bom? Não é boneca cara, elas custaram apenas R$ 3, ó. Ela é toda assim, bem plásticozinho, só que é borrachudinho. Ela é daquela carequinha, gente mesmo, de ficar presinho, senão o cabelo não vai durar nada, entende? Mas simbolizou muito bem o meu canal, tá bom? E ajudou, né, até nas visualizações, assim, pro meu canal. Aí eu pensei, não, nossa, eu colocando elas, eu percebi que vocês gostaram. Aí o que foi que eu fiz? Eu resolvi colocar mais boneca. Aí eu fui colocando devagarinho, tá bom? Mas foi através delas que foi despertando assim. E por que não falar delas, né? Porque começou delas, né? As bonecas entraram. Não é verdade? Então o que eu falo assim, né? E digo. Tem coisas que a gente não planeja, nada assim, e termina dando certo. Eu não planejei, gente, não foi nada assim. Fui pra comprar outra coisa, um doce, até pra colocar no canal, tá? E eu avistei essa. Aí eu peguei a loira, peguei a morena, peguei a ruiva, tá bom? E peguei mais outras também, porque as outras não estão aqui, tá bom? Resolvi ficar só com essas, como eu falei. Tá bom? Os tecidinhos da roupinha dela são bem básicos, tá? Elas são bem frágeis, né? Não é as bonecas resistentes, forte, não é.
Ela é uma boneca frágil, tá bom? Mas se a criança tiver muito cuidado, dá pra conservar. Mas se crianças que não tem muito cuidado, gente, não vai durar nada, nada, nada. Mas é bom, né, uma criança maiorzinha, que vai ter entendimento e sabe que vai manter o cuidado ali. Mas um adulto, eu acho que conserva mais, né? Ó, eu comprei ela tem um bom tempo, gente. Olha aqui, ó, o cabelinho tudo conservadinho. Ela tá toda conservadinha, tá vendo? Olha, tá toda conservadinha, ó. Ó o cabelo dessa daqui. Ó, todas conservadinhas. E assim, olhando assim pro rostinho delas, são gêmeas, gente. Mesmo rostinho, assim, meu Deus, mesmo rostinho, como colocar o nome? Mas não tem a Millie também, a boneca Millie, essa daqui, tem um diferencial. A gente termina todo mundo colocando o nome e termina colocando o nome. E parece que quando o nome entra, dá um diferencial, parece que fica alguma coisa diferente. E é verdade, entendeu? Então, eu resolvi colocar elas. E quando eu coloquei elas assim, eu gostei, entende? Eu gostei muito. Então, o que que eu vou fazer, né? Vou escolher uma das três delas aqui, vou mudar um pouquinho de look nelas e vamos ver como é que vai ficar, né? Porque ela foi a primeira bonequinhas, né, a participar aqui do canal, entende? Então, ela tem tanta importância quanto uma Barbie, quanto outras tipo Barbie, e ela é tipo Barbie, tá, gente? Ela tem tão importâncias assim, ela representa bem o canal. Então, ó, vocês estiverem assistindo, deixe bastante like, tá bom? Comente aí o que você acha delas, compartilhe com pessoas que você vê que vai ser interessante esse tipo de conteúdo, tá bom? Porque elas fazem parte aqui muito importante do canal, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer, né? Eu vou separar essa. Vou separar uma morena, uma ruiva, tá bom? E a gente vai tá vendo, vou deixar só essas duas de fora. Ó. Nem precisa, em 10 minutos já... Nem precisa. Já coisa. Então, o que que eu falo assim, gente? Vamos contar um pouco, né, a história dessa boneca que... Ai... Vai... Né, que ela foi tão importante, assim, pro canal. Né, e logo quando eu comprei ela, eu fiquei agitada. Eu fiquei, não, eu quero colocar elas, porque eu achei muito baratinha, gente. R$ 3 só, uma bonequinha. E eu tava ali, eu acho que com 18, uma coisa assim, terminei comprando, né? Teve pessoas também espaciais, né, na minha vida que me ajudou até a comprar mais elas também, entende? Então, são essas coisas assim que a gente vai vendo, que vai acontecendo, entende? Que às vezes a gente vê a boneca aqui, mas não vê um pouco da história dela, né? Então, elas são importantes mesmo aqui no canal, né? Já que legal, a importância que ela tem, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu separei três e vou mudar o look nela e vamos ver como é que ela vai ficar, tá bom? Gente, elas ficaram muito bem, ficaram muito bonitas, eu gostei, tá bom? Então, essa é a história da boneca, tá bom? Dessas bonecas aqui, que ela foi a primeira boneca a participar aqui do canal, tá bom? Depois foram entrando as outras, tá bom? E a partir disso, fui percebendo que vocês gostam de boneca e pode perceber que eu fui colocando outras, e vocês foram assistindo. Depois eu fui colocando troca de roupas. Eu tenho alguns vídeos também aqui arrumando o cabelo da boneca, né? Troca de roupas também. Eu ia fazer um vídeo até de troca de roupas delas. Eu pensei, não, por que não falar delas? Especificamente, nem que sejam 10 minutinhos delas, tá bom? Porque às vezes elas ficam meio esquecidinhas ali, mas elas têm importância aqui no canal, porque ela foi a primeira, né? A
das caras aqui no canal, foi que deu acesso às outras bonecas também entrar. E vocês amaram, elas simplesinhas, vocês deram valor, vocês amaram. E nisso me despertou em mim mais a vontade ainda de colocar outras, tá bom? Outras bonecas aqui comigo, como eu coloco, tô pegando essas aqui, ó, para representar, tá bom? Aí foram entrando essas e foram entrando essas, tá certo? Então, o que é que eu quero fazer? Tá certo? O que é, né, que eu quero fazer, né? Eu quero colocar um nome nelas também, tá bom? Ó, nessa daqui que não tem, tá? Vocês viram mais ou menos, né, pra quem viu a semana passada, como é que eu coloco o nome. E é assim mesmo que eu coloco, tá bom? E eu vou estar colocando de novo o nome nelas, tá bom? E tá colocando o nome nelas, porque elas não têm nome. Acho que ela merece um nome. Eu acho que ela merece também uns novos looks, tá bom? Essas bonecas aqui, elas merecem um nome, ela merece um look diferente, tá bom? Vamos ver como é que ela vai ficar, tá bom? Vou ver uns looks bacana, fazer uns looks bacana para essas bonecas. E a gente vai estar vendo como é que vai ficar. Acompanha aí, tá bom? A saga dela aí. Acompanhe, tá bom? Que eu vou botar mais vezes elas aqui. Hoje eu vou estar só falando sobre ela, tá bom? E a semana que vem também eu vou estar falando sobre ela. Eu vou estar colocando o nome nela semana que vem. Não perca que essas semaninhas aí eu vou falar só delas, tá bom? E depois eu vou estar vendo também um look para estar colocando nela. Tá certo? Falei look, mas vocês vão ver que tipo de look é pra mim tá colocando nela, tá bom? Vamos acompanhar elas aí, tá bom? Porque ela tem importâncias aqui no canal já legal, tá certo? Então, curiosos, quer saber mais? É só ficar ligado a semana que vem para estar colocando o nome nela. Essa semana, tá bom? Como eu falei, ó, só para falar um pouco da história dela, falar delas como elas chegaram aqui no canal. Mas a semana que vem a gente vai estar colocando o nome nelas, tá bom? Igual a outras da semana passada, tá certo? Ó, acompanhe um pouquinho sobre elas essas semanas que eu vou estar colocando, tá bom? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, gostou, para que acompanhe o canal, tá entendendo o que eu tô falando, para que acompanhe desde lá, tá bom? Mas para quem tá chegando agora, para entender melhor, é só ir lá nos primeiros vídeos da boneca que você vai entender assistindo as outras bonecas para você tá entendendo o que eu falei agora, tá bom? Então é por isso que eu falo. Para você que já são meus inscritos, meu muitíssimo obrigado, tá bom? E para vocês que não se inscreveram ainda, se inscrevam, tá bom? Tem dúvida, assiste para você entender mais, para poder estar escrevendo. E para você que assiste mais, na correria do dia a dia, terminou esquecendo, eu estou lembrando você e a hora é agora de você se inscrever, tá certo? Então, se inscreva, comente e compartilhe. E fique ligado a semana que vem, qual o nome que eu vou colocar nessas bonequinhas aqui, que foram a primeira a pisar os pés aqui no canal, tá bom? Vou ficando por aqui. E dê sugestões de nomes, tá bom? Dê sugestões de nomes aqui para vocês que estão assistindo. Dê sugestão de nomes aqui. Eu quero ver comentários aqui de sugestão de nome para essas bonequinhas, tá bom? Que são 5, tá bom? Deixa sugestão de nome aí que eu vou amar, tá bom? Quem sabe um dos nomes que me interessam a elas, que elas que escolhem e ficam aqui, eu coloco nelas, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Fique com Deus e tchau. E fui. Fique ligado aí nessa saga aí dos nomes a semana que vem, se Deus quiser. Tchau.